A volta de Jesus. A promessa da volta de Jesus. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Neste capítulo, exploramos a promessa de Jesus sobre sua segunda vinda. Ele assegura aos seus discípulos que retornará para levá-los consigo, confortando-os e preparando-os para os eventos futuros. Sinais da volta de Jesus, Mateus 24, de 3 a 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui, discutimos os sinais que precederão a volta de Jesus. Jesus descreve uma série de eventos, incluindo enganos, guerras, fome, pestes e terremotos, que sinalizarão a proximidade do seu retorno. O arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este capítulo trata do arrebatamento dos crentes, quando Jesus virá para buscar sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, seguidos pelos vivos que serão transformados e levados para encontrar o Senhor nos ares. A grande tribulação, Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Neste capítulo, examinamos o período de tribulação que antecederá a volta de Jesus. Será um tempo de grande sofrimento e perseguição, mas também de purificação e preparação para o reino vindouro. A manifestação do Anticristo, 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui discutimos a figura do Anticristo, que se levantará durante a tribulação. Ele enganará muitos e buscará exaltar-se acima de Deus, mas será derrotado na segunda vinda de Cristo. A batalha do Armagedon, Apocalipse 16, 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Este capítulo aborda a batalha final entre as forças do bem e do mal. No Armagedon, Jesus Cristo retornará triunfante para derrotar Satanás e seus exércitos, estabelecendo seu reino de paz. O julgamento das nações, Mateus 25, de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui exploramos o julgamento das nações, onde Jesus separará os justos dos ímpios. Os justos herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os ímpios serão lançados na condenação eterna. O novo céu e a nova terra, Apocalipse 21, de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A primeira ressurreição, Apocalipse 20, de 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Este capítulo descreve a primeira ressurreição, onde os mártires e santos de Deus ressuscitarão para reinar com Cristo por 1000 anos. Essa ressurreição marca o início do reino milenar de Cristo na terra. O reino milenar de Cristo. Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aqui discutimos o reinado milenar de Cristo, durante o qual Satanás estará preso e a terra experimentará paz e justiça sob o governo direto de Jesus. Este período será uma antecipação do estado eterno que está por vir. A libertação e derrota final de Satanás. Apocalipse 20, de 7 a 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu, e os devorou, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Este capítulo aborda a breve soltura de Satanás após o milênio e sua tentativa final de enganar as nações. Ele será derrotado definitivamente por Deus e lançado no lago de fogo, selando seu destino eterno. O juízo final. Apocalipse 20, de 11 a 15. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No juízo final, todos os mortos, grandes e pequenos, comparecerão diante de Deus para serem julgados segundo suas obras. Aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A Nova Jerusalém. Apocalipse 21, de 9 a 27. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, tendo a glória de Deus. Este capítulo detalha a descrição da Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, adornada como uma noiva para seu esposo. Será um lugar de incomparável beleza e glória, onde Deus habitará com seu povo. A vida eterna com Deus. Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Neste capítulo, exploramos a vida eterna com Deus, onde os redimidos desfrutarão da presença de Deus, beberão da água da vida e viverão em um estado de perfeita paz e felicidade para sempre. O chamado à vigilância. Mateus 24, de 42 a 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história sobre a volta de Jesus? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.